você saberia responder o que é a Bíblia? O que você responderia? Não falo fisicamente em sua estrutura, mas sim em seus significados iniciais. Hoje eu vou te apresentar duas abordagens de definições da Bíblia que ajudam bastante no entendimento dela. Pensa assim, imagine que você está em um lugar desconhecido, este que está aparecendo aí na sua tela. Você precisa desesperadamente descobrir que lugar é esse. Você olha ao seu redor e tenta entender onde está, mas tudo parece bem confuso. Até que você sobe, amplia a sua visão e enxerga o todo. Olha só, agora sim, dá para entender melhor aonde você está. Com a Bíblia é assim, porque ela é cheia de detalhes. O cristianismo, aliás, tem várias definições, e para começar a entender, é preciso deixar um pouco, por um instante, os detalhes e ampliar a visão para a origem, para aquilo que é geral e inicial. E é isso que falaremos hoje. A Bíblia é a forma de enxergar e definir toda a realidade. Ela dá os detalhes e as ampliações de toda a existência. Você sabia disso? Todos nós temos uma forma de enxergar o mundo e definir toda a realidade. A Bíblia é esta lente que dá sentido a absolutamente tudo, ou seja, ela é uma cosmovisão de mundo. Por exemplo, você já se perguntou o porquê existimos? De onde viemos? Por que há tanta maldade no mundo? E se há esperança real para que todas elas sejam eliminadas? Eu te digo que a Bíblia responde a tudo isso com uma visão coesa, profunda e transformadora. Aliás, neste vídeo um pouco mais à frente, nós iremos responder a essas perguntas à luz da Bíblia, bem objetivamente. Cosmovisão, portanto, é o conjunto de crenças que temos previamente e as carregamos conosco e as usamos para interpretar tudo o que existe. Todo ser humano, você e eu, querendo ou não, sabendo ou não, possuímos uma cosmovisão, seja ela coesa ou deformada. Basicamente, a cosmovisão responde e reflete sobre os grandes pilares da existência. Por exemplo, a origem de todas as coisas, o problema de todas as coisas, a cura para todas as coisas, se é que ela existe, o fim de todas as coisas, entre outros. E no cristianismo, baseado nas escrituras, na Bíblia, esses pilares correspondentes são criação, queda, redenção e restauração ou consumação. Aliás, eu já tenho um vídeo falando sobre esses pilares aqui que você pode assistir logo quando terminar este. Hoje, muitos interpretam a realidade por lentes como, por exemplo, a ciência, a política ou a identidade. Mas eu gostaria de trazer algo aqui para a sua reflexão. Mas e se a lente correta de cosmovisão de mundo for anterior a todas estas? É isso que a Bíblia e o cristianismo propõem. O cristianismo, baseado nas escrituras, na Bíblia, apresenta uma cosmovisão que está presente desde o princípio da criação e que permanecerá até o fim de todas as coisas. Aliás, culturas inteiras e diversas áreas da vida, arte, direito, educação, a moralidade, foram e ainda são influenciadas pela cosmovisão cristã baseada nas escrituras. Isso pelo fato das perguntas essenciais da vida serem respondidas pela Bíblia. E você sabia de uma coisa? A Bíblia fala de você, da sua origem, do seu propósito, das suas angústias e do seu destino. Quer você aceite ou não, quer você saiba ou não, quer você creia ou não. Portanto, a Bíblia não lida apenas com aqueles que creem nela. Ela lida também com você. Ela é para você, ela é a sua história. Você está nela. A Bíblia é um manual para a vida. Ela é um intérprete para toda a realidade. Mas então, o que é a Bíblia em seu significado inicial e geral, ampliado? Pode ser identificada para uma maior facilidade de compreensão como duas coisas:
ela é uma história e uma testemunha. Vamos abordar agora a Bíblia como uma história. Deus existe. Ele criou o universo, o ser humano, e isso foi muito bom. O ser humano tinha um relacionamento livre e pleno com Deus. E ao ser humano foi também dado o privilégio de ser o representante de Deus na Terra, para governar, administrar, cultivar, cuidar de toda a criação. Ao homem também foi dado uma habilidade de escolha, e o homem usou ela para desobedecer Deus. É isso que chamamos de queda. Isso trouxe inúmeras consequências devastadoras. Por exemplo, a principal que foi o rompimento do relacionamento entre a humanidade e Deus. A criação foi corrompida e a morte entrou no mundo. Na verdade, Deus disse que se o homem desobedecesse, ele morreria. Mas, por incrível que pareça, mesmo com essa desobediência, Deus, por sua bondade, não executou o juízo final imediatamente. Em vez disso, iniciou um plano de cura para isso. E aqui tem algo interessante, porque essa cura é baseada, entre outras coisas, na renovação daquele relacionamento que foi perdido com Deus, que foi quebrado entre o homem e Deus. Porque o homem não é capaz por si mesmo de se voltar para Deus e renovar este relacionamento, pois após a queda ele se tornou morto espiritualmente, mesmo que ainda estivesse vivo fisicamente. Qual seria e qual foi a única saída, a solução para isso? O próprio Deus se apresentar, se revelar, e foi isso que ele fez. Essa atitude de se revelar é uma bondade imerecida e por isso ela é chamada de graça. Deus se revelou de duas formas, de uma forma comum, básica, e de uma outra forma especial, mais intensa. A Bíblia é a história deste segundo tipo de revelação de Deus. Aqui é intensa, a chamada revelação especial. Deus se revelou a indivíduos que depois transmitiram essa revelação, que se tornou escritos preservados com cuidado. E é o que hoje nós chamamos de Bíblia. Por isso, a Bíblia é logo identificada e chamada de a própria revelação de Deus. Mas esta não é uma simples revelação. Ela é o conjunto, o conteúdo essencial da cura para o estado de queda da humanidade. Portanto, ela traz todas as verdades necessárias para a renovação deste relacionamento que foi perdido com Deus. Quem é Deus? Quem somos? O que há de errado com o mundo? O que Deus fez e continua fazendo? O que Ele espera de nós, entre outras coisas. Na Bíblia encontramos a origem de todas as coisas e também o fim de todas as coisas e o processo de todas as coisas. É o livro que revela o real significado de toda a existência e realidade. É por isso que ela forma uma lente por meio da qual podemos interpretar toda a realidade. E ela faz isso com extrema sinceridade, inclusive não escondendo os erros dos seus personagens. Ela mostra as falhas, os acertos, as crises, as dúvidas e a fé. Agora, o segundo aspecto é a Bíblia como uma testemunha. E apenas reforçando nesse sentido, esta revelação que Deus deu a algumas pessoas, ela foi preservada e transmitida e chegou até nós pela Bíblia. Deste modo, a Bíblia é a única testemunha atual que temos da revelação da verdade de Deus. Jesus, a pessoa dele, é a principal e maior revelação de Deus. Aliás, a Bíblia fala que ele é a revelação exata de Deus, pois ele é o próprio Deus. Os apóstolos
O Novo Testamento, junto com o Antigo Testamento, ou seja, todo o relato bíblico, é uma testemunha da maior revelação de Deus, que é a pessoa de Jesus Cristo. Então, baseado no que falamos até aqui, a Bíblia responde aquelas perguntas iniciais do vídeo desta forma. Por exemplo, 1. Quem somos nós? Nós somos a imagem de Deus, uma imagem atualmente manchada pelo pecado, mas em processo de redenção, de cura. Somos atualmente pecadores, necessitados da graça de Deus, pois estamos manchados, maculados pelo pecado que veio da queda. De onde viemos? Nós fomos criados por Deus, somos criaturas de Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele trouxe à existência tudo do nada. Apenas Ele tem esse poder e Ele nos formou. Agora, por que há o sofrimento? A resposta é pelo fato da queda, que foi a rebelião do ser humano contra Deus, uma escolha voluntária dele que rompeu o relacionamento com o Criador, que afetou inclusive toda a criação. Qual é o sentido? Qual é o propósito da vida? Que glorifiquemos a Deus e desfrutemos dele sempre. Ou seja, devemos agradar, viver para Deus e fazer isso de forma prazerosa, nos deleitando nisso e nele. O que acontece após a morte? Qual é o fim de todas as coisas? Vem o juízo e a eternidade, com Deus ou separado dele, dependendo da nossa resposta à sua revelação. A cosmovisão cristã é, portanto, mais do que uma crença religiosa. É um modo completo de ver o mundo e toda a realidade, com profundidade, enorme abrangência, coerência e verdade. E é isso que a Bíblia nos dá, uma lente que enxerga não só o que é visível, mas também aquilo que é invisível. E, principalmente, é a única lente que oferece esperança verdadeira. Pessoal, se vocês quiserem livros que falam desses assuntos, vem na descrição e comprem por esse link que você estará ajudando o meu canal. Se gostou desse conteúdo, curta, compartilha e se inscreva no meu canal. Que Deus o abençoe e até a próxima.